500 anos de história comum, 5 séculos de mãos dadas entre Portugal e Timor-Leste. São 500 anos da entrada dos portugueses em Timor, a razão que explica Timor-Leste. E a 28 de novembro de 2015, essas nacionais festividades vão culminar com a inauguração de um complexo museológico de origem portuguesa instalado por empresas timorenses. Neste programa, fazemos uma viagem à amizade entre dois povos através da museologia conceptual portuguesa, um projeto de autoria apresentado e aprovado ao governo timorense há já ano e meio e estando de acordo tecnicamente com as exigências dos ministérios envolvidos e da Agência de Desenvolvimento Nacional. Um trabalho de autor que focaliza a sua ação na exclusividade do conceito, na qualidade e na durabilidade dos materiais. Técnicas ancestrais de arte em bronze de lei e que há centenas de anos eternizam a arte museológica portuguesa em Portugal, em Timor-Leste com a imponente estátua do Santo Papa João Paulo II em Tacitolo, na Europa e no resto do mundo. Portugal e Timor, Timor e Portugal, uma relação de meio milhar de anos, 500 anos de caminhar comum, uma simbiose que deve ser afirmada de forma clara e sem reservas, numa solução monumental de fabrico português. Este conceito tem uma equipa de trabalho esfiada pelo artista e designer Joaquim de Brito, empresário timorense de nacionalidade portuguesa, com um trabalho de engenharia, arquitetura e construção que integra 4 empresas timorenses e outras tantas em Portugal. O complexo do Lifal tem uma matriz luso-timorense e a qualidade das obras seculares portuguesas. Joaquim de Brito mostra-nos, no local, a sua diversidade museológica. Esta Nossa Senhora de Fátima poderá ter missas, poderá ter tudo que são manifestações religiosas em relação a ela. O Sr. Reitor do Santuário de Fátima colaborou bastante nesta ideia de aceitar a bênção da estátua, de nós fazermos um santuário numa expressão mais timorense. Foi-nos encomendado o estudo de um padrão dos descobrimentos que tenha a ver mais com o padrão da época, apesar de ser uma manifestação artística mais recente, continua a ter traços lineares muito a ver com Timor-Leste, nesta clareira que se vai desenvolver o lago, onde vai ser implementado o monumento. O monumento vai ter 2 paredes com 2 acessos em ponte-rampa de madeira, do tipo das pontes de madeira antigas, tipo referenciar com Portugal, talvez a pontezinha que dá acesso à Torre do Belém em Belém. Entre essas 2 paredes há um corredor onde se vão desenvolver nas 2 paredes museologia. Um painel referente a Timor-Leste, com o seu Iurai, portanto, com o seu Catuas, com os seus guerreiros, porque é um povo guerreiro, sempre foi. Um painel relativo a Portugal, com o seu Camões, que todo mundo conhece, com a folha de oliveira, que é muito importante para Portugal, e com figuras do padrão dos descobrimentos, ou muito semelhantes, a levantarem um padrão. Na parede oposta vão aparecer 2 painéis também bastante grandes, com cerca de 6,5 metros por 6,5 metros, e tudo isto gravado em limestone, portanto em calcário, em alto relevo em calcário nas paredes. Bem que vai aparecer um mapa da rota dos portugueses até Timor-Leste, ainda que se conhece. Vão aparecer desenhos, tudo em alto relevo, de instrumentos náuticos da época. Vai aparecer também a frente, estátua do descobridor mesmo, que existem referências quanto à sua aparência, e no outro continua-se com uma profusão de instrumentos náuticos da época, mas mais já com figuras a usá-los na posição de uso para que as pessoas percebam. As paredes para o exterior, a que está virada ao norte, ao mar, terá um painel de um artista português, feito pelas técnicas antigas da azulejaria, com 10 metros por 7 metros.
vão ser feitos à mão, vão ser pintados à mão, vão ser cozidos individualmente. Na parede virada para sul e virada para terra, portanto, simulando a chegada dos portugueses, está uma caravela com 13 metros de envergadura, de comprimento, em completo alto relevo, quero eu dizer completo, que é uma caravela feita nos tamanhos e dimensões normais, naturais, cortada ao meio no sentido do comprimento. Portanto, vai sair cerca de 4 metros e tal da parede. Toda feita em bronze de Ney. Feita também na Fundilage, em Vila Nova de Gaia, em Portugal. Já está a ser feita até. Em frente figurarão 3 estátuas. Uma, a primeira, que representa o descobridor. Imediatamente ao lado, a seguir a ele, uma que representa o clero. E um pouco mais atrás, mas ao lado, uma que representa os marinheiros. Portanto, o povo português. Ao encontro dessas 3 figuras, que são estátuas em tamanho real, em bronze de Ney, estão 3 figuras, onde eu estou mais ou menos, de 3 timorenses guerreiros a receberem os portugueses, o que nós chamamos aqui o grande encontro entre os dois povos. No Lifau, a única proposta apresentada publicamente em vários fóruns pelos ministérios competentes e alvo de cerimónias tradicionais bem-sucedidas é a reposição histórica do encontro, do momento singular, do primeiro encontro entre as duas civilizações, no Lifau. Nos arenosos terrenos confrontados a norte pelas cristalinas águas do Oceano Pacífico, vai ser instalada uma réplica de uma caravela quinhentista em bronze de lei. Um trabalho único no mundo, com estátuas do descobridor, do missionário dominicano, de um militar porta-estandarte português, confrontados com as estátuas de 3 timorenses colocadas de frente para a caravela, de frente para o mar e para os chegados portugueses. Um momento, um encontro de museologia ao mais alto nível, com a utilização do bronze de lei em obra de autor de 2 empresas timorenses e tudo fabricado de forma tradicional em Portugal pela Fundição Laje. Manuel Gonçalves de Jesus, embaixador plenipotenciário de Portugal em Dili, ao Timor-Leste Contacto, considera ser esta a escolha do governo timorense um passo verdadeiramente acertado para se comemorar um momento que é de apenas 2 países, Timor-Leste e Portugal. E será certamente um marco nos próximos anos e um local de visita que nos fará recordar as comemorações destes 500 anos das relações entre Portugal e Timor-Leste. Um marco que amplia esse momento épico da aventura dos descobrimentos e que o embaixador português reforça. Dá-nos uma visão histórica do que foi esse grande empreendimento dos portugueses terem chegado até esta zona tão longínqua do Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, o monumento é construído através da contribuição de várias empresas portuguesas que deram provas no passado já da sua capacidade de construção. Utiliza, que é interessante também verificar, matéria-prima portuguesa, a rocha, no fundo, de modo geral, a arquitetura que nós temos desenvolvido ao longo de todos estes anos. E, portanto, faz todo sentido esta associação entre empresas timorenses e portuguesas na construção deste complexo museológico do Lifau. Portugal quer ser uma parte integrante e tem que ser de todo este processo das comemorações dos 500 anos, e por isso estamos também numa outra esfera, na esfera mais oficial, a preparar aquilo que será a nossa intervenção ao lado da parte timorense para que estas comemorações sejam um sucesso. A larga experiência das empresas envolvidas em museologia, conceito, fabrico e instalação têm, nesta oportunidade, capacidade de mostrar o melhor que se faz em Portugal para Portugal e de Portugal para o resto do mundo. Esta será uma oportunidade para que essa experiência e
todo o trabalho já desenvolvido por essas empresas portuguesas possa ali naquele local no Olifau ficar para muitos anos e mostrar como de facto essas empresas têm a capacidade para o fazer. E não tenho dúvidas que será por muitos séculos, isso é muito importante. Cumplicidade. Muita cumplicidade que incomoda alguns vizinhos deste país. Uma ligação entre portugueses e timorenses que é mais do que histórica, mais do que uma amizade, é mesmo uma família, a família alargada que fala Xanana Gusmão. Daí que para o embaixador plenipotenciário de Portugal em Dili não faz sentido comemorar 2015 sem ser exclusivamente entre portugueses e timorenses. Eu não vejo uma forma diferente, uma forma que não tenha a participação, uma forma de comemorar estes 500 anos sem ser através da vontade da parte timorense e portuguesa, porque isso mostra que estes 500 anos não foram em vão e que se criou entre os dois povos, de facto, um entendimento, mas também uma cumplicidade que permite que 500 anos depois estejamos a fazer umas comemorações em conjunto. Que naturalmente que essa história foi reavivada nos últimos 12 anos, por razões que todos conhecemos, e portanto faz todo sentido e não poderia haver comemorações de 500 anos que não fosse desta forma. A reforçar a honra de Portugal está a honra sentida pelos restantes países da CPLP na escolha do projeto luso-timorense. Em 2015, acresce o facto de Timor-Leste ainda estar a exercer as suas funções bianuais de presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Podemos recordar que estas comemorações de 2015 coincidem com o início, praticamente o início do segundo ano da presidência bianual de Timor na CPLP. E, no fundo, estas comemorações no Olifau e a construção que será feita no Olifau é um pouco marca um pouco a extremidade do Pacífico, a zona mais longínqua de toda uma comunidade numa perspectiva horizontal vem de Brasília até Dili e nesse sentido Olifau é um ponto também de reunião entre todos os povos da CPLP e nesse aspecto não é, estas comemorações acabam por não ser umas comemorações bilaterais só Timor-Portugal, mas acaba por abranger, as comemorações são um pouco e terão a participação de todos os países da CPLP, que aliás se fará de uma forma natural na medida em que no próximo ano, em novembro, estarão ainda a decorrer outras manifestações que resultam da presidência da bianual da CPLP por parte de Timor. E para Timor tem também aqui uma ocasião única de reforçar o prestígio que já tem na zona da ASEAN, que é uma área próxima e que tem uma importância para Timor ser muito de assinalar, na medida em que provavelmente nessa altura já se saberá a data, já se saberá quando é que Timor irá aderir à ASEAN, o que fará com que o Timor nesta região acabe por, de certo modo, representar a CPLP e o prestígio que a organização CPLP traz para Timor poderá ser utilizada na sua relação com os países da ASEAN. Na memória de agentes do ECUS, na palavra histórica que passa de geração em geração, sabe-se que foi um religioso que instituiu a marcação para a abertura do primeiro poço de água potável, no sítio do Olifau. Estava lançada a missionação dos reinos da ilha de Timor. Ao Timor Contacto, o presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste, o bispo Dom Basílio Nascimento, fala da alegria, da água e sal, da amizade e da evangelização de um povo irmão de Portugal. Afinal, pelo Olifau entrou a Igreja e a Palavra de Deus. De facto, aquilo que os documentos dizem é realmente por ali é que entrou a presença portuguesa e a solidificação da presença portuguesa em Timor foi fundamentalmente através dos missionários. E isto está escrito num sítio qualquer, em que uma vez, num litígio que houve entre um governador e um liurai do ECUS,
acho que o Loureiro da Cussa se virou para o governador e disse: saiba Vossa Senhoria que esta terra foi conquistada com água e sal. 500 anos de timorenses e de portugueses. Um hino à amizade, um hino à evangelização. Para o ano celebramos os 500 anos de evangelização, de maneira que penso que Lifao, repito, não tenho grandes conhecimentos da história, mas aquilo que é dito nos livros é de facto por ali começou tudo. E penso que corrijam-me se estiver enganado, acho que no padrão está escrito por aqui entrou Portugal, se não me engano. Isto acho que dá um bocado a ideia de como Lifao foi importante e fundamental neste contacto de civilizações, neste contacto de povos e também da religião. O ano 2015 é também assinalar no Lifao o conhecimento e a fé em Jesus Cristo pela proclamação do Evangelho e do humanismo. É o afirmar de todo o percurso em nome de Deus e das ordens religiosas que hoje existem no país. Mas foi, recorda Dom Basílio de Nascimento, foi a água e o sal que unificaram os reinos. Foi, de facto, através da água e do sal que as coisas começaram e foi através da conversão dos chefes dos reinos é que, de facto, o cristianismo se impôs. E penso que um dos sucessos do cristianismo hoje em Timor talvez esteja fundamentado nisso. Hierarquias que se mantêm num povo que hoje temem ser chamado para fora das igrejas, mas que continua fiel à Igreja Católica. Apesar das influências fortíssimas da forçada presença indonésia durante 24 anos de sofrimento e morte, Timor-Leste é hoje um país onde se sente algo de diferente dos demais nesta zona do globo. É um povo diferente, é um povo com uma marca que o distingue. E tudo começou, imagine-se, há 500 anos, no sítio do Lifao. Eu acho que sim, sim. E hoje em dia, de facto, hoje em dia talvez não se veja tanto, mas durante a ocupação indonésia, gente que vinha de fora e que não tinha grandes conhecimentos da história timorense, só pelo facto de verem os hábitos e os costumes e a maneira de ser deste povo, que é metade de uma ilha, mas houve qualquer coisa, ou há qualquer coisa que marca a diferença entre esta metade e a outra. É evidente, e há gente que dizia, bom, nós caminhamos, atravessamos esta Ásia toda e aqui encontramos um cantinho da Europa. Portanto, não sei se foi a colonização a que foi muito bem interiorizada ou então houve uma comunicação entre este povo timorense e o povo português, cuja osmose se realizou, mas a gente não sabe como. Mas o certo é que há uma marca neste povo que é indelével e que é inconfundível. É por força dessa marca, dessa diferença, dessa ligação a Portugal, que faz todo o sentido esta obra a realizar por portugueses e por timorenses, com o momento de há 500 anos. Uma reposição da história sem as palavras escritas, mas figuradas na museologia. No fundo, palavras para quê? Absolutamente. E é necessário que isto perdure também, não só através dos documentos escritos, mas através de documentos visuais também seria uma boa forma de comunicar e de ensinar. Aliás, acho que se a gente for à história europeia, quando não havia bibliotecas e não havia livros, então não se pensava nessas coisas dos iPads, iPods e companhia limitada, eram as frontarias das catedrais, que eram os livros de ensino. E ali estavam gravadas as cenas da Bíblia, as cenas da história do Antigo Testamento, as cenas até dos locais. E foi através exatamente destas imagens gravadas das frontarias das catedrais e das igrejas é que muita gente aprendeu o catecismo, muita gente começou a aprender também a história do seu povo e ainda hoje são documentos vivos que são testemunho da história de um povo e mesmo, eu acho que não é exagerado dizer, da história de um continente, aqui o continente europeu. O complexo museológico encerra em si mesmo essa história. E a vários níveis, tanto do ponto de vista histórico, que vai ser uma memória da nação timorense, dos inícios da nação timorense e todo o processo evolutivo que isto
seguiu. E penso que também pode ser um processo pedagógico. Quer dizer, hoje em dia, com a história de Timor tão deturpada e com a história de Timor tão cobiçada, para muitos a história começou em 75, para outros a história começou em 99, para outros ainda se calhar foi em 2006, penso que também a presença deste museu vem pôr as coisas de um ponto de vista racional e de um ponto de vista objetivo, que enfim, os 500 anos não começaram há 20 ou 30 anos, os 500 anos é o percurso de um tempo longo que teve o seu início da forma como teve. Podemos discutir todas as teorias colonialistas, mas o certo é que houve um ponto que marcou a viragem da vida deste país. De maneira que penso que, e rememorar isto através de um monumento, que para além de ser histórico, tem também esta dimensão pedagógica, penso que é uma coisa muito instruidora sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria identidade, quer a nível da nação, quer a nível da Igreja. Este complexo museológico vai ser uma memória ativa, uma memória viva, uma memória permanente. Sem dúvida nenhuma, porque nós não podemos pensar a história de Timor sem Portugal. Gosta-se ou não, mas realidades são realidades, factos históricos são factos históricos e evidentemente que a história da nação timorense tem muito a ver com a história de Portugal. Basta a gente folhear os livros e não vale a pena estar a querer negar as evidências. Evidências são evidências e Dom Basílio Nascimento não hesita um segundo no apoio ao complexo museológico a inaugurar na centralidade das comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses. A realidade de um museu e sobretudo aquilo que ele significa, repito, a nível histórico e a nível de pedagogia, é sem dúvida nenhuma uma peça importante e depois feita com as regras de arquitetura, sem dúvida nenhuma, é também, como é que eu ia dizer, um compêndio, passa a expressão, um compêndio de arte sobre como estas coisas devem ser feitas, quer a nível de arquitetura, quer a nível de conceito e quer a nível de síntese, digamos assim, da história e da vida de um povo. Esta obra, este monumento, este complexo luso-timorense será para comemorar os primeiros 500 anos e será também, assegura Dom Basílio Nascimento, o símbolo para os próximos 500. O início da história de Timor, sem dúvida nenhuma, falará também das pessoas que idealizaram o projeto, que tiveram a ousadia de pensar uma coisa. Claro que, evidentemente, como em todas as coisas da arte, eu lembro-me, dizem-me, e isto foi sempre uma coisa que eu admirei nos construtores das catedrais, que ninguém sabe quem foi. As obras erguem-se, são o que são hoje e de facto, se pergunta quem fez sobre os arquitetos e então sobre os construtores, nunca se ouve falar deles. E penso que só o monumento em si, evidentemente, não vai falar das pessoas que idealizaram, mas o monumento em si fala do que isto significa nos primeiros 500 anos da história de um país. De um país que fala muito da chegada dos portugueses, do descobridor e seus homens, pouco se releva a chegada dos missionários no mesmo momento. O momento em que se confirma Timor católico, a missionação e o seu início. Daí o oratório Capela, a Nossa Senhora, ser recebido com particular alegria. No Lifau, entrou o cristianismo. Geralmente fala-se da entrada dos missionários, mas não se fala do lugar de culto. E penso que não podemos imaginar também a história de Timor sem o culto católico. E o culto católico faz-se num lugar próprio, que são as igrejas ou as capelas. De maneira que o facto de marcar ali a presença da missionação, através através da arquitetura, mas também através de um lugar de culto, penso que simbolicamente é muito feliz a ideia, porque exatamente lembra como começou a história deste país. Foi
pela religião católica que este povo iniciou a sua existência como povo hoje independente. E ali no Lifão. Ali no Lifão. O primeiro se